Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou mostrar uma obra que eu fiz aqui a título de orientação, de esclarecimento, de comparação, a título de estudo. Porque eu detesto mostrar o que eu fiz, eu deixei de fazer, né? Eu não gosto de ficar falando, mostrando as coisas que eu fiz, não. A gente às vezes tende pro lado da vaidade, né? Eu detesto isso. Mas eu vou mostrar isso aqui a título de estudo. Nesse país que nós estamos vivendo atualmente, tanta corrupção, tanta coisa, né? Então, só a título de comparação. Tá vendo essa ponte aqui, ó? Eu mesmo quem fiz. Tive a ajuda do meu pai, que ajudou com alguma coisa, carregar material, massa, essas coisas. Só vou mostrar mais ou menos aqui. Vou dar uma olhadinha aí, é fundo, né? Ó, mas é estreito, certo? Eu a fiz em meados de 2023, no mês 7 e terminei no mês 8. Comecei no mês 7, foi mais ou menos um mês, terminei no mês 8. Bom, de cá já é um pouquinho mais estreito, mais raso, né? Fiz as cabeças, ainda tem alguns retoquezinhos que eu parei de fazer. A gente tem dividir o tempo da gente, que eu trabalhava um dia sim, um dia não, que eu tenho outras atividades, trabalho, tem o serviço da gente, né? Então eu fiz isso aqui um dia sim, um dia não, catando alguma folga no meio. Aqui, ó, são dois mataburros, um de cá, né? E outro daqui. Eu desmontei ele no meio e pus aqui. Num serviço que, nesse governo mesmo, só que lá atrás, na época daqueles parques, aquelas coisas, eles fizeram aqui na roça algumas coisas nesse sentido também. Olha, eu não vou comentar isso não, sabe? Porque colocaram os mataburros aqui em lugares que não tem a menor lógica. A gente sabe que tinha uma finalidade, né? Desvio de verba. Não vou entrar no merecimento disso. Mas então aqui, ó, vocês calculam aí. Eu gastei aqui 17 sacos de cimento e meio, mais ou menos isso aí. A ferragem eu não comprei, porque eu já tinha aqui que o mais caro seria o mataburro, né? Seria a ferragem para colocar em cima. Aqui no meio eu coloquei algumas chapas. Aqui no meio eu coloquei umas chapas, umas cantoneiras, porque aqui quase não vai peso nenhum. Então assim, coloquei só algumas ferragens embaixo, fui colocando arame de aço, né? Cerca paraguaia que a gente tinha aí, arame velho, no meio, duas colunas, ferragem armada embaixo, uma de cada lado, no meio, para ela não correr o risco de ceder, né? De quebrar. Então tá aí, ó, comprei 3 metros de areia, 3 metros de brita, com frete para trazer aqui na época, se eu não me falha a memória, foi R$ 600. Tudo, né? Eu vou colocar 700 reais. Eu já tinha um pouco de areia, um pouco de brita, então eu mesmo fiz a macieira, tudo na mão, né? Não usei equipamento nenhum. Então, eu vou superfaturar essa obra, R$ 2.000. Vocês calculam aí. Eu já falei o preço de que eu gastei. Isso foi em 2023. Eu cheguei a pagar o saco de cimento R$ 22,50. Eu já falei o volume, a quantidade de coisa que eu gastei. Vocês calculam aí. Então eu estou superfaturando aqui R$ 2.000. Não ficou nisso não, ficou menos, mas eu estou superfaturando. Pronto. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem um pessoal aí que a gente vê na televisão, principalmente na internet, né? Porque essas coisas ficam mais na internet. O cidadão às vezes faz uma ponte aí, poder público, principalmente norte ou nordeste, que são a região mais complicada nesse sentido. Faz uma ponte de madeira em cima de um córrego bem mais baixo que isso aqui, ó, menos fundo, né, raso. Gasta lá R$ 300.000 para fazer uma pontezinha de madeira na largura dessa aqui, que eu já vi. O outro faz uma ponte em um lugar que eu não sei nem por que fez a ponte, porque era só colocar uma manilha que não tem corre água, não corre nada.
Era uma grotinha, se bem que era na rodovia. R$ 1 milhão. Eu achei um absurdo. A pessoa colocar a placa lá que gastou R$ 1 milhão numa pontezinha aí. Se vocês quiserem pesquisar, isso já tem o que? Uns 2 anos, né? Vocês podem pesquisar aí. Então assim, ó, na época que eu tava fazendo isso aqui, essa aqui já é a terceira que eu faço aqui na propriedade. Eu não esperei. O pessoal fala assim: ah, por que você não foi na prefeitura, pediu para eles virem fazer e tal, dava material? Eu falei: gente, isso aqui gastaria o quê? Uns 3 meses para a prefeitura fazer isso? E quanto de material que eles não iriam me cobrar, né? Eu mesmo fiz, vocês estão vendo aí, como eu falei, é a terceira que eu faço aqui. A gente passar as máquinas. A que tinha que era de madeira, eu tenho um trator muito pesado, eu estava com medo de passar porque ela já estava cedendo, era muito antiga. Então aí, só a título de estudo eu tô falando isso aqui. Então você aí que está esperando o poder público, meu amigo, muitas das vezes, se você... Eu fiz sozinho, mas se você juntar com umas 2, 3 ou 4 pessoas conforme o lugar, ou fazer um mutirão, vocês fazem muito mais, com muito menos, sabe? Resolve o problema em um espaço de tempo muito curto e resolve o problema de vocês. Nada contra o poder público, mas infelizmente, nesse Brasil que nós estamos vivendo, a corrupção nada de braçadas, né? Então tá aí. Eu gastei 1 mês e pouco para fazer isso aqui e trabalhando os pedaços de dia. É só isso que eu tinha a dizer, então vocês ficam com esse estudo aí, que isso aqui é um estudo. Não tô falando isso aqui por vaidade, orgulho, não, muito longe disso. Eu não gosto de falar essas coisas, mas eu acho um absurdo o que está acontecendo de pessoas colocar um valor exorbitante numa obra simples, parecida com essa aqui, bem menos, como se diz, sofisticada que essa aqui. E eu gastei aqui, ó, super fatura na obra, R$ 2.000. Um abraço a todos, fica com Deus todo mundo. E obrigado.